Fala, Fernando. Grande Eric, tudo bem? Tudo bom? Vamos Essa começar mais um força. papo aí. Vamos começar mais um papo legal aí, que eu tinha sugerido aquela vez a gente fazer uma conversa aí, né, para comentar mais sobre a questão do nome do Eterno, né? Aí você Sim. está querendo fazer aí também, então vamos nessa. Vamos... Não, sim, sobrou tempo. Eu acabei que hoje eu teria um treinamento do trabalho para fazer, né? Agora são sexta-feira, 14h33. E toda sexta-feira eu tenho um treinamento do trabalho. E hoje o Eterno não Liberou. teve treinamento, mas o Eterno meio que separou essa tarde pra gente falar. Deu certo para você, que você também tem bastante a fazer aí, né? E eu Eu também. até, eu, eu até te digo assim, não tô querendo te cortar, mas já cortando, né? Eu até À te digo vontade. assim que esse vai ser um vídeo derradeiro, eu até pretendo nem fazer mais nada falar sobre. Eu não vou dizer assim que não vou fazer, porque a gente não sabe de nada, né? Quem controla a nossa vida é o eterno, né? Mas o meu desejo é de nem fazer mais nada, porque não tem mais muito o que falar, né, Eric? Eu creio que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai usar muito aqui textos, eu acho, vamos mostrar o quanto que o Eterno fala sobre isso, né? Então não tem muito o que a gente dizer mais, né? Quem quiser quebrar a Sim, casca, quebra. Quem não quiser quebrar a casca, não quebra. Vai fazer o quê, né? Mas vamos sim, nessa. Fernando. Pois é, cara. O que você pretende falar hoje, Fernando? O que nós vamos pretendo falar? Então, comece ali. Qual que é a intenção? O que te faz querer falar sobre isso, Fernando? Do nome? É porque, assim, Isso. como eu comentei no outro vídeo, né? Eu comentei, eu cheguei a falar isso. Que muita gente hoje, quando você chega para um religioso protestante, evangélico, assim, ele fala muito contra a idolatria, né? Ah, porque não se pode adorar ídolos, não pode adorar imagem, que na Bíblia diz que não pode adorar imagem, não pode fazer escultura com as mãos, obra de escultura de metal, de barro, de madeira, e adorar, você ajoelhar e adorar. Agora por quê? Porque o homem faz a imagem, ele consegue fazer uma imagem e semelhança de um homem esculpida, claro, ele consegue fazer, mas aquela imagem não vai passar daquilo, ele não consegue dar vida, ele não tem poder de dar sopro de entendimento para um pedaço de madeira, para um pedaço de pedra, né? Para aquilo ter vida, tanto sendo uma forma de animal ou forma humana. O homem não tem, a ele não foi dada essa condição. Então, é proibido fazer isso por esse motivo, porque o único que faz imagem e consegue dar vida é o Eterno, é ele mesmo, e é algo que faz isso, né? E do mesmo nível que tem passagens falando disso, contra isso, né? Você não ter, ao mesmo tempo também tem um monte de textos que o Eterno fala que ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, ele não muda. Então, consequentemente, o nome dele também não vai mudar, vai ser sempre o mesmo, ontem, hoje, sempre, né? Certo. E o mesmo tanto de passagens que tem condenando essa prática de idolatria, existe também passagens falando que o nome dele tem que ser honrado, o nome dele tem que ser pregado entre as nações, entendeu? Através do povo que ele separa para ele. Ele separa um povo, tanto que ele fez isso lá atrás com Yahshua Israel. Ele separou um povo, né? A partir de Abraão, ele separou esse, criou um povo. E como está em Números capítulo 6, se não me engano, no versículo 26, ele fala que assim colocarão o meu nome sobre os filhos, né, de Yahshua Israel, e eu os abençoarei. Então, assim, ele, a partir dali, virou tipo um mandamento mesmo, né? Essa parte de Números ali, se não me engano, fala das bênçãos de Yahshua, né? Então, virou tipo um mandamento que as pessoas que nascessem da linhagem de Yahshua receberiam o nome dele como parte do seu próprio nome pessoal, né? E aí é por isso que a gente vê aí os profetas com o nome dele, como Yashiyahu, Isaías, Jeremias, né? Yarmiyahu, Jeremias, né? Então, é, inclusive Jeremias, ele fala que tinha orgulho de ser chamado, né? Pelo nome do, do próprio Eterno, sabe? Se não me engano, está em Jeremias capítulo 15, versículo 16, se não me engano. É assim, ó, é isso mesmo, estou vendo aqui, ó. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Yahweh, né? Tsavulial, quer dizer, ó Yahweh, o rim dos exércitos, né? Então, ali já começou essa
essa tradição de você colocar o nome do Eterno no nome das pessoas que nascessem dentro da linhagem de Al-Shuru. Agora, por que isso, Eric? Eu, até para mim não perder o fio da meada e não esquecer isso depois, porque o nome, isso já é uma sombra, porque em que sentido? Eu até comentei isso já num vídeo, não me lembro qual. O nome é uma marca, né? Ele é a marca do Eterno. Ele tanto que ele pegou e colocou no próprio DNA do homem, né? Essa essa referência às 4 letras, né, do nome dele. Então é uma marca. Da mesma forma que ele vai marcar os dele com o nome dele, que ele fala que é na mão direita e na testa, tem livros que falam que é a marca na mão direita e na testa, também o Inico, né, aquele que é o imitador do Eterno, vai fazer a mesma coisa na tribulação, né, vai fazer para marcar. Então isso já é um aviso, sabe? Não tem como você negar isso, que esse nome ele é por isso que existe essa luta contra ele, né? Não sei se você está me entendendo, Eric. Sim, claro, claro, óbvio. Uhum. É por isso que tem que ter essa guerra santa, como eu falei da outra vez, porque é claro, se não tiver, não cumpre, não vai cumprir, porque se todo mundo aceitasse, seria um problema. É aquilo que eu estava comentando agora há pouco aí, sobre a questão, falei em off, né? Sobre a Sim. questão do Inico em 2013, estava todo mundo concordando, aceitando que poderia ser. Eu achei aquele estranho, falei, tá todo mundo aceitando, tem coisa errada. Não é agora. Vai criar confusão, vai acontecer alguma coisa para criar confusão. E não deu outra. E então hoje todo mundo já esqueceu. Então é assim, é a mesma coisa com a questão do nome. O nome é uma marca. O que o Eterno colocou como uma marca dele. Aquele povo, o povo de físico, aquele povo da Aliança do Deserto, né, que era um povo totalmente físico, onde a lei era totalmente física, receberam também um nome físico, um nome Certo. totalmente físico, 100% físico como uma sombra, né? Entendeu? E É, hoje, oi, pode falar. não, vamos, Se você tiver alguma coisa para falar, fala é para me só corta e fala, se eu não detalhe da perder, para não sombra, esquecer. é o detalhe da sombra, cara, que não deixa mentir. A criação, ela. Como eu posso falar para você, Fernando? A gente que observa isso com amor e carinho, porque falar que acredita em sombra, mas crê em uma ou duas sombras, não adianta, né, Fernando? Você tem que entender É, todas as sombras. As sombras são completas. Tudo é sombra. Necessariamente sim, verdade. tudo é sombra. Entendendo? É, Até assim, pode continuar falando que eu não quero perder esse esquema de como você falou de sombra. Eu só tentei só encaixar isso daí, não, a porque gente eu. continua. Tanto é A que sombra. um vídeo você me indicou aí uma vez aí, daquele rapaz falando da terceira, da quarta e da quinta dimensão lá, né? Você vê, Ok, sim. a terceira dimensão, o que que ela é? É onde a gente vive, né? E tem o tempo que é a quarta dimensão, tá? Uma porcaria, né? Que a gente não consegue voltar para acertar nada, mas ainda bem também que tem começo, meio e fim, né? Também tem essa vantagem, né? Apesar de ser ruim. Sim. Mas a terceira dimensão, a função dela é totalmente, é como se fosse um palco de teatro, né? A gente vive num palco de teatro. Você pode ver, você dorme hoje, amanhã você vai fazer tudo a mesma coisa que você fez no outro dia. E não vai adiantar nada, né? Você vai ter que fazer de novo no outro dia, e assim no outro dia, e assim no outro dia. Então, essa sombra física aí, o Eterno ele marcou totalmente essa sombra física. Por exemplo, quando você escrevia o nome dele lá junto com o nome da pessoa. E essas pessoas que recebiam, por exemplo, o nome dele, como eu estava falando aqui do próprio Jeremias, Yarmial, né? Ele, ele tinha, todos eles eram sombras do próprio Eterno mesmo. É como se o Eterno estivesse falando, de acordo com o que estava acontecendo, quando você prega Jeremias, que significa que Yahweh é formoso, né? Uhum. Que Yahweh é formoso, tem a ver com a missão que ele teve lá. E o Jeremias foi um conselheiro da Babilônia, né? Então tem a ver com a missão que ele tinha naquele momento. Por exemplo, Isaías, Yahushua Yah, quer dizer, a salvação de Yah. Alguns chamavam ele, inclusive, ele mesmo de Yahushua, né, na época dele. Ele era chamado de Yahushua, porque o nome também tem a mesma raiz, né? Yahushua Yah, então Yahushua. E aí, com a conexão para ficar Yahushua, tem que ter a conexão do verbo salvar da forma que te mostrou naquele cartaz, né? Correto. Mas ele tinha esse é o apelido. Então tinha a ver com o que ele estava fazendo também. Que o que Isaías fazia era justamente isso também, proclamar os erros do povo para a salvação ali, né? E você pode ver que tudo tem aquele padrão de sombra, né, Eric? Ele vai seguindo aquele plano do eterno, assim, né? Em, em ensinar através das sombras. E o próprio Yarmial, né, Jeremias,
ele avisou, se a gente continuar desse raciocínio de que a terceira dimensão, a aliança física do deserto, o nome físico, são tudo sombras das coisas futuras, porque são físicas, Tudo. como se fosse um palco de teatro, vamos dizer assim, Exatamente. estão no teatro. Então, tudo que aconteceu lá atrás foi uma peça de teatro para que a gente hoje pudesse olhar. Eu até digo muito isso, eu acho isso, as pessoas deveriam soltar foguete de alegria com isso, por quê? Porque tudo que aconteceu, a gente está agora no final do sexto dia, entrando no sétimo dia, né? É o Tá descanso, quase que é o perto da sétimo. meia-noite, né? É isso. Então, assim, tudo aquilo que aconteceu lá atrás, com o controle do Eterno, foi uma peça de teatro para quê? Para que aqueles últimos, principalmente os últimos, aqueles dos últimos minutos, eles possam olhar para trás e ter toda aquela aula lá atrás. Toda a informação Sabe? necessária, Fernando, exatamente. É isso aí. Eu creio que você também entende dessa forma. Então, sim. Então, você vê, a gente tem toda uma referência para a gente olhar lá atrás e não cair mais, cara. Sabe? Você vê, quando Jeremias fala assim, ó, aos quais cuidam, como ele fala em Jeremias 23, 27, aos quais cuidam, fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome. Quer dizer, os profetas que profetizam falsamente, se você ler o texto todo, você vai ver isso. Eles cuidam Exatamente. fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos sonhos que cada um conta ao seu próximo. Quer dizer, os devaneios, né, as viagens, aquela coisa que o cara inventa ali, conta ao Sim. seu próximo. Assim como seus pais se esqueceram de meu nome por causa de Baal. Então, o que Jeremias está falando? Ele estava vendo ali um evento que estava acontecendo na frente dos olhos dele, fisicamente. O povo estava esquecendo o nome do Eterno por causa de Baal. Concorda? Perfeito. Então, só que a gente tem que transferir isso para hoje, porque isso é a peça de teatro. A gente está olhando para trás, estamos vendo a peça de teatro. Nós temos que ver que isso vai acontecer hoje, de alguma forma, só que de uma forma muito mais apurada do que foi na época de Jeremias. É uma coisa mais espiritual, mais de entendimento. Mais E, entendimento. cara, exatamente o que está acontecendo agora, cara. É incrível, eu não sei como as pessoas não lêem um texto desse e vendo toda essa chave que a gente tem mostrado, né? Sim. Não consegue fazer a ligação, cara. Você vê, o povo hoje, uns cuidam fazer realmente com que o povo esqueça do nome do Eterno, como está ali. Que fala, não, isso aí é tudo loucura, esses caras são loucos, esses caras têm problema mental, esses caras são falsos professores de hebraico, esses caras não sei o quê. Ninguém aqui é professor de hebraico, nada, Não, não estamos usando hebraico para mostrar o nome do Eterno, estamos usando a criação. a natureza. É, mas isso veio muito antes disso, né? Sim. Então, não tem. Então, realmente, eles fazem cuida, fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome. Aí, Sim. pelos sonhos que cada um conta o seu próximo, é o que acontece hoje, cara. Aí você pega, aí fica pior no final, porque ele fala assim como seus pais esqueceram do meu nome. Realmente isso aconteceu, porque já há muito tempo o nome do Eterno está perdido, né? Muito tempo. E por causa de quem daí? Por causa de quem? Por causa de Baal, cara. Gosto de Aí você Baal. pega Baal na época de Jeremias, diretamente pelo próprio idioma, se você traduzir direto para o português, é Senhor direto. E você vê se não é isso que está acontecendo. Você abre uma Bíblia e vê se não está escrito Senhor na Bíblia. Pra cima e pra baixo. Caramba, cara, isso aí são coisas assim, sabe? Que é incrível. Por exemplo, eu vou pegar um outro texto aqui que fala do nome, ó. Uhum. Antes também, vamos fazer esse mesmo exercício de fazer essa Certo. jogada com entendimento de sombra, né? Ó, Uhum. antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Quer dizer, Jeremias 32, 34 tá isso. Mas você pensa assim, eu vou perguntar para ti agora, Eric, você se chama pelo nome do Eterno? Você não, você se chama Eric, não é? Correto. Não tem o teu nome no nome dele, no teu nome babilônico, que todo mundo, eu tenho um nome babilônico, você tem um nome babilônico. Uhum. Nós não temos um nome hebreu da herança do deserto, nós temos um nome babilônico. Então assim, se o teu nome não tem o nome dele, é um nome babilônico, mas um nome que é o nome que sai da boca, né, que você pronuncia, mas você tem o nome dele no teu DNA. E aí como é que fica? Então você se chama pelo nome dele, sim, porque o nome dele está no teu Sim. DNA. Só que tem gente profanando, colocando dentro do teu coração outro. Então, antes puseram as suas abominações na casa, você é a casa. Exatamente. E essa casa, lá no genoma dela, está lá gravado.
Sim. O carimbo do Eterno. Ele botou o carimbo dele lá. Entendeu? Eu fui. Sim, Então, falando de sombra, né, Fernando? Pode falar. você vê, tá entendendo, Eric? Não, Se sim. você trouxer isso pro lado do A sombra entendimento. não erra, né? Isso que eu quero falar. A sombra Não, não erra, cara. né? A sombra é certinho, né? Esse exercício, ninguém faz, cara. Ninguém faz, eles ficam só nesse ficar lendo o texto. E aí, como não faz esse exercício, tá certo o nome do ídolo. Ele acha que o texto está falando do nome do ídolo. Entendeu? Aí você fala, é Deus, Jesus, então tá beleza. É isso aí que tá falando. E não é, cara. Sabe? Exatamente. Não é, cara. Então, É muito tem sério. um detalhe muito importante com relação à sombra, né? Porque, é como eu falo, né? O pessoal sabe tanto de sombra, sabe tanto das prefigurações, né, Fernando? Tem pessoas aqui que, como eu falo assim, eu me emociono até de ver. Tem pessoas que eu acompanho, que eu vejo aqui. Verdade. E é definitivamente emocionante de você assistir, de você observar o que essas pessoas falam. Tá. Só que quando chega na hora do nome, não, o nome não tem importância. O nome não é importante. Tá, então toda a prefiguração, tudo que aconteceu lá atrás, reacontece agora. Como nós já estávamos falando, as sombras, elas servem como aula, elas servem como lição para você olhar para trás e para você não cair nos erros que outros cometeram no passado. Tá certo? Uhum. Se puder, eu queria ler uma passagem aqui muito legal, cara. O nome, esse cara nesse momento tá em Reis, capítulo Primeira Reis 18, do 17 em diante. Vamos pegar o 17 aqui em diante aqui. Até na Ferreira de Almeida, esse cara foi chamado pelo perturbador de Israel. Israel, você sabe, Fernando, que é uma sombra do povo do Eterno, povo do Criador, povo de Yah. Sim, os justos de E Yahweh. hoje, exatamente, hoje, Fernando, hoje quando a gente chega e fala esse nome, nós nos tornamos, e a gente vai contra o nome, sabe o que a gente se torna, Fernando? Uma sombra de Elias, cara, de Ulial. A gente se torna perturbadores do povo do Eterno, porque o povo do Eterno tá crente que tá seguindo o Eterno, mas tá seguindo a Baal. Tá entendendo? E eu vejo assim que Acabe é uma espécie de líder religioso da época. O líder do povo do Eterno na época, hoje nós somos os líderes religiosos aqui. Tá entendendo? E Exato. a gente chega e esses caras olham pra gente, não, os caras são uns idiotas, um perturbador. Estão bem pra encher o saco esses caras aqui. Falam coisa com É o coisa. que falam da gente, né? É o Isso que aí. falam, é o que falam, tal, mas quando você pega daí em Reis 18 aqui, eu vou ler rapidinho a história aqui, que eu acho que vale muito a pena, porque isso vai começar a ilustração de toda a nossa história que nós vamos contar com relação ao nome aqui, de tudo que nós vamos falar, de todas as escrituras que nós vamos, né, pelo menos temos intenção de ler hoje aqui, né, Fernando? Começa aqui a paulada, ó. Então és tu, o perturbador de Israel, o homem que trouxe essa desgraça sobre Yalchoru, né? Eu vou falar pelos nomes certos aqui. Exclamou Acabe quando ouviu. Tu é que tens perturbado Yalchoru, não eu. Daí o Liel responde, né? Respondeu o profeta. Porque tu e a tua família recusaram obedecer Yal-Urim e tem prestado culto a Baal. Agora faz todo o povo de Ai, Yalchoru, ai, que é ai. o Carmelo, né? Carmil, com todos os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azera, que são mantidos por Jezabel. Daqui a pouco a gente já comentou sobre Jezabel, sobre quem é Jezabel, sobre o que ela representa, porque, Fernando, absolutamente tudo é sombra, meu amigo, não dá para deixar nada fora. Esse texto, Eric, não te cortando, ele está em Primeira Reis, qual o capítulo mesmo, que eu não me lembro agora? 18, Fernando, 18 eu tô lendo do 17 em diante, Eu tô vou abrir, chegando cara. no 20 em diante. E Vou daí abrir qualquer porque eu coisa você vai me. anotei aqui. Eu vou abrir Qualquer porque coisa eu você vai me anotei. parando. Qualquer coisa você vai me parando aí. Você já sabe do que se trata o assunto, mas é só pra gente lembrar que vai ficar bonito aqui. É tudo do 20 em diante. 20 diante, Acabe, beleza. olha que interessante isso aqui. Acabe convocou todo o povo e os profetas para o Monte Carmel. Ulial falou assim ao povo: até quando coesarão entre dois caminhos? Até quando vocês vão ficar indo atrás de Baal e do Criador e do Eterno e do Supremo Perfeito. e do Ial? Tá certo, Fernando? Tá Pô, aqui. perfeito. Então ele já desceu, meteu o pé no peito aqui, né? Eu Se vou Ial comentar isso rima o aqui, cara. Criador, Você vai ler mas aí, isso não vai me nós parando. vamos ter que voltar, porque eu vou ter que comentar isso desde o início, que tem muita sombra aí. Muita sombra, Fernando. Muita, sabe? Olha que interessante que ele vai falar aqui, ó. Se Yahweh é o Criador eterno, siga-no.
Se Baal é que é Yahweh, então sigam esse antes a esse. Ou você bem escolhe um, ou você bem escolhe o outro. E depois acrescentou: sou o único profeta de Yahweh que ficou vivo, mas Baal tem 450 profetas. Fernando, é eu e você latindo aqui agora, lá naquela sombra de Caleb, né? É eu e você latindo aqui agora, latindo para Yahushua aqui, para Josué. Lembra da sombra que eu já vi que você falou isso já? Enquanto é milhões de pessoas falando. Sabe? Hoje praticamente são, eu não sei quantas igrejas tem no Brasil, mas são milhões de igrejas, né? Que tem no Brasil. Milhares, desculpa, milhões não, milhares, né? Então, poxa vida, fora do mundo inteiro, tá entendendo? Então já virou bagunça por aí. Nós somos 2 contra o mundo inteiro. Tragam então 2 bezerros que os profetas de Baal escolham um deles, e o que cortem em peças que hão de colocar sobre o altar, sobre o seu altar, mas sem acender o fogo. Quanto a mim, preparei um outro bezerro e porei sobre a lenha do altar. Eu estou lendo de uma outra versão aqui, sabe, Fernando? Uma versão que uma outra versão aqui. Depois eu mostro para você que versão é essa que eu estou lendo, tá bom? Porque às vezes tá meio. Não tem concordância verbal e tal. Mas, em todo caso, que alguém fez, eu não passei para corrigir isso aqui, tá bom? Independente de toda a. Isso também não importa, né? Concordância verbal, essas coisas aí. O importante é a mensagem ser passada. Não, tá. Tranquilo. Isso aí, o importante é a mensagem, isso aí. Importante é a mensagem. Eu porei sobre o altar de Yahweh. Se ele pôr fogo, sem lhe pôr fogo. Eu vou colocar sobre o altar do Yahweh sem lhe pôr fogo. Então era para os dois colocar sem pôr fogo. Depois, orem vocês ao vosso ídolo, e eu orarei ao meu Yahweh. O ídolo que responder, mandando fogo para acender a lenha, esse é o verdadeiro Criador eterno. E o povo todo... O que é o povo é entendimento, né? É o batismo verdadeiro. Eu não vou te contar, deixa você ler, depois a gente faz uma... Sim. E o povo todo concordou. E com esse teste. Veja como o povo gosta de ver as coisas físicas, né, Fernando? É esse que é o problema. Mas como o Eterno não ele faz as coisas muito perfeitamente, ele já deu o fogo físico lá atrás para não ter que dar fogo físico de novo aqui. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né, cara? Continuando então. E o povo todo concordou com esse teste. O Lial voltou-se para os profetas de Baal. Primeiro vocês, porque são muitos. Escolham dos bezerros, preparem-no e clamem ao vosso ídolo, mas não acendam fogo. Eles prepararam os animais, puseram sobre o seu altar e clamaram a Baal toda a manhã, gritando: ó Baal, ó Senhor, ouve-nos, Senhor, aleluia, Senhor, manda fogo, Senhor. Eita, Fernando, esses caras vêm pedindo fogo e nunca recebem, né? Todo domingo tem que pedir fogo, né? Brincadeira. Mas não se via resposta alguma. Eles começam a rodopiar aí, mas não tem resposta alguma, Fernando. Começaram mesmo a fazer danças em volta do altar. Começaram a rodopiar aqui, Fernando. Olha só que interessante. Você tá vendo, cara? Olha isso aí, cara. Isso não acontece hoje. Mas deixa, vai lá. Por volta do meio-dia, o Lial ria-se deles. É igual a gente está fazendo aqui agora, meu irmão Fernando. Fernando, é igualzinho a gente tá rindo aqui. Eu tô rindo aqui de alegria de saber que a mesma coisa se repete, Fernando. Nada de novo debaixo do sol. Nada de novo debaixo do sol, meu brother. Tente gritar mais alto para chamar a atenção do vosso ídolo. Talvez esteja conversando com alguém. Ou tenha ido tratar de algum assunto. Ou ele pode ter ido viajar. Quem sabe não está, talvez esteja dormindo e precisa de ser despertado. Tirou sarro legal, né, meu amigo? E eles gritavam cada vez mais alto. Segundo o seu costume, laceravam-se, se cortavam os próprios corpos com facas e espadas, cobrindo-se de sangue. Assim estiveram desesperados até a altura do sacrifício da tarde, sem que se visse qualquer reação ou se ouvisse alguma voz ou se recebesse uma resposta, fosse do tipo que fosse. Então o Lial chamou o povo para junto de si. Cheguem-se todos aqui. Toda a gente se concentrou à sua volta, enquanto ele arranjava o altar de Yahweh, que tinha sido derrubado. Pegou em 12 pedras para representar cada uma das tribos de Yahshuru e empregou-as para levantar ao altar de Yahweh. Depois cavou um rego em volta, a largura aproximadamente de 1 metro. Opa, 1 metro, cara. Muita água, né, cara?
Dispôs a lenha sobre o altar e decepou o bezerro em pedaços que arrumou sobre a lenha. Encheram 4 cântaros da água. Eu não sei o que seria essa unidade de medida, um cântaro, Fernando, mas tudo bem. Cântaros da água. Deixa eu me achar aqui. Só me perdi que eu fui da página aqui, tá no Word isso aqui. Alguém mandou pra mim isso aqui, eu achei muito bom de ler essa versão com os nomes originais, sabe? Tá no 34 aí, ali. O 34. Eu faço outra vez a mesma coisa. Eles obedeceram. Agora faço uma terceira vez. E fizeram. A água escorria o rio em volta do altar, enchendo, chegando à altura da oferta do sacrifício da tarde. O Lial subiu ao altar e orou assim. E falou, né, assim, ao Elohim, o Criador eterno de Abraham, de Al-Tskat e de Al-Shoru. Prova hoje que és Elohim de Al-Shoru e que eu sou teu servo. Dá a prova em como tudo isso que eu tenho feito é por ordem tua. Elohim, responde-me, para que este povo saiba que tu és Elohim e que queres que o seu coração se arrependa. Então, Fernando, sabe o que aconteceu, meu irmão? Veio o fogo do céu e queimou a carne do sacrifício, a madeira do altar, as pedras, a terra, a ponto de fazer evaporar a água do rego, Fernando. Quando o povo viu aquilo, caiu com os rostos em terra, clamando: Yal-Urim é o Criador eterno. Yal-Urim é o Criador eterno. Aí agora aqui o resto é resto. Então você vê, você quer uma coisa melhor do que isso aí? Não tem coisa melhor do que isso, cara. Para explicar essa questão aí do que está acontecendo hoje, né? Do que está se passando hoje, sabe? Você pega ali, ó. Vou voltar no 17 que você falou ali, ó. E sucedeu que vendo que Acabe a Elias disse: és tu perturbador de Al-Shuru? Quer dizer, é você que está enchendo a paciência da gente com esse negócio de nome aí, que só tem um criador, que só existe uma verdade, que só existe assim. Você vê, é o que a gente está fazendo, cara. A gente está fazendo isso aí, o povo que deveria ser o povo que está marcado com o nome carregando a herança, deveria ser esse povo, eles estão chamando a gente de perturbador. Porra, cara, o que nada, tem nada a ver. Jesus, não sei o que, é Deus. Isso aí é uma viagem, tu é louco da cabeça, vai perturbar outro, vai encher o saco de outro. Entendeu? É exatamente o que está acontecendo com a gente, cara. Você vê, a gente que tá a casa que se chama pelo nome do Eterno, tentando avisar as outras casas que se chamam pelo nome do Eterno. O nome do Eterno não é esse, isso mesmo, a gente está tentando avisar ele: ó, meu amigo, você se chama pelo nome do Eterno, mas o nome do Eterno que você pronuncia com a tua porta do templo, que é a tua boca, não é esse. Sim. E ele chama a gente de perturbador. A gente é exatamente. Perturbador. Mas Fernando, mas é que o X é questão, né? Por mais que a gente tente avisar com todas essas passagens que existem falando, né, nas escrituras, relacionado ao nome, mesmo assim, daí as pessoas muitas vezes até entendem: não, tudo bem, Jesus é uma fraude. Nós já vamos chegar talvez no assunto mais como é que eu posso falar assim, gramatical da coisa, e a gente sabe muito bem que não tem nem J em hebraico, né, Fernando? Não tem nem J em hebraico. Então, assim, exatamente. Só que daí as pessoas, não, beleza, então. É qualquer coisa. Pode ser. Tudo bem que não seja Jesus, nem Deus, nem Senhor, nem essas porcarias lixo. Essas porcarias que o pessoal fala. Tá entendendo? Mas o nome verdadeiro também, que a natureza, que as sombras da natureza dão testemunho, esse também eu vou desprezar. E isso também que eu não entendo, sabe, Fernando? Pra mim que... Quando o Eterno fala a casa dele, que é a casa que se chama pelo seu nome, é você e é o mundo, é a Terra, o planeta Terra também é a casa que se chama pelo nome, que deveria ser um mundo só ligado pelo reinado dele, né? O reino, ele ser o rei e a gente ser os... Então, assim, por isso que também está gravado na natureza, né? Então, a casa também se chama pelo nome, os animais pronunciam, a raiz da fala humana. Então, tá tudo gravado. É mais uma coisa que também fecha com o que você está falando aí. Sim, porque as pessoas, por mais que as pessoas, Fernando, não aceitem, talvez não aceitem o nome de Jesus, o nome Yal, que qualquer fonoaudiólogo fala, qualquer pedagogo, né, fala também, que é a raiz da fala humana, que é a base da fala, não aceitam esse também, Fernando. Daí fica desse papinho, sabe? Fica em cima do muro, tá entendendo? O pessoal fica em cima do muro, sabe? Esse é o problema do se machuca também, cara. Do irmão de Abraão, né? É o problema do pessoal que tá na praia ali, não sabe para que lado vai. Exatamente, cara.
Exatamente. A gente, como você falou, como o próprio texto aqui te disse e nos guiou a entender que ou você segue um ou você segue o outro. Meio termo não dá. Então Já tá, sabemos o que o Eterno faz com quem fica em cima do muro, Fernando. Você tá entendendo? exatamente. Ah, porque o amor ao próximo é tudo, né? O amor ao próximo é tudo. A gente entende que o amor ao próximo é tudo. Tá entendendo? Mas nós sabemos também, Fernando, que a Escritura fala que o amor tem que saber com quem está lidando. O primeiro de tudo é amar o Eterno acima de todas as coisas. Não tem Claro. como amar o Eterno, Fernando, e não amar o santo nome dele, cara. Você ama alguém que você não conhece o nome, por exemplo, Pois é. aí você começa a sentir alguma coisa por ela, você chega para conversar com ela te diz o nome dela, beleza. Você fica aquele tempo todo com ela, você casa. Quando você casa, você descobre que o nome é uma mentira. Você Ela, fica ela, ela mentiu furioso, porque né? ela tá fugindo, tá se escondendo alguma coisa que ela fez no passado. Aí ela tá Sim. se escondendo. Aí você descobre aquilo, você, tipo assim, tá, você vai confiar nela com a mesma intensidade depois? Jamais, Fernando. E eu digo mais pra você, até uma coisa que eu falo pra você que é um tanto clichê da minha parte. Sempre que eu participei de Hangout com você aqui, a gente participou fez três, né? Um com o brother Renato, que acho que ele não vai poder agora, né? E tá Aham. aqui com a gente, tá aqui também, o cara é parceiro nosso e tal. Mas eu sempre falo, eu sempre comento essa passagem escritural aqui. E até a gente, né, vai descer além nas passagens escriturais aqui. Eu quero só ler um pedacinho só, Fernando, que é 1 João 3. Eu já falei isso em outros hangouts, mas eu quero lembrar isso aqui agora Não, também, cara. manda bala, cara. Porque Manda o bala nome é aí. importante. Nós Ah, não, vamos o amor. continuar com. Eu Sei vou, o que, o nós amor, vamos, amor, amor. Não, cara, você tem que saber com quem você está lidando, tá entendendo? Eu claro. lembro você que primeiro. Nós vamos continuar com a passagem de Elias. Eu vou continuar, mas Não, sim, fala aí, não, encerra isso aí. aí é a alma do negócio, né? O pessoal que está Primeiro, ouvindo, acho que está querendo saber, nós vamos continuar. Fica tranquilo, gente. Nós vamos falando e vamos botando as coisas no meio quando vai aparecendo. sim. Manda bala aí. Vai 1 lá. João 3. 1 João 3, verso 23, Fernando. Eu já falei e vou repetir. E o seu mandamento é esse, Fernando. E o seu mandamento é esse, Fernando. E o seu mandamento é esse, Fernando. Que creiamos no nome de seu filho, Yahushua. Tem que crer, cara. O mandamento do cara é esse. E o seu mandamento é esse, Fernando. Que criemos o nome de Yahushua. E nos amemos uns aos outros. Fernando, o mandamento principal é saber o nome do É o cara. nome. É o nome. E Não adianta, é o nome. É o nome do por noivo. É o nome consequência do disso, noivo. perfeito. Por consequência disso, você ama um ao outro. Como é Tá que tem entendendo? amor sem saber nome? Aí, o texto está falando disso. Como é que tem amor Praticamente. sem saber nome? Porque Olha, você ama olha, o Messias através do nome. E você se ama uns aos outros também através de nome, quando a gente se apresenta um com o outro. A sim. gente E, chega. Fernando, É olha a assim. continuação disso aqui. Olha a pancada no meio da moleira, Fernando, antes de a gente voltar para Elisa. E a continuação disso aqui. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. E ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós. Pelo Espírito, pelo entendimento que nos tem dado. Então não me venha de papinho que, não, 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 o mandamento é amar o próximo. Não, sim, esse é o segundo mandamento. Messias deixou dois. Ama o eterno acima de todas as coisas e o próximo por ti mesmo. Só que parece que o povo esquece o primeiro mandamento e fica no segundo, tá entendendo? Não é dois mandamentos, é um que é consequência do outro, Fernando. Mas Fica tem no que haver o segundo. E fica no primeiro, segundo de forma primeiro. hipócrita ainda. E fica no segundo de forma hipócrita ainda, né? Em forma Porque, hipócrita, Fernando. Eric, eu vou te falar. Mas você tá falando besteira. Não, é hipócrita, por quê? Como é que você vai amar o teu irmão você falando uma mentira pra ele? Isso não existe, cara. Sim. Eu amo o próximo. Ou omitindo uma coisa, né? E aí você chega pra pessoa assim, eu amo, vou lá levar comida, sabe que comida não adianta você dar, porque você vai ter que dar amanhã, vai ter que dar depois da manhã. Então você dá, claro, a pessoa pede e você dá, mas você vai ter que fazer aquilo todo dia para ter uma. Então você vê que até nisso há uma hipocrisia, né? Sabe? Você não consegue dar uma comida que seja uma comida que realmente sacie para a eternidade, né? A não ser que seja a comida espiritual, né? Mas você veja, como é que você vai dizer que ama a pessoa? Você leva a comida aí, você sabe, por exemplo, que o nome é falso, e você fala que o nome é o mentiroso. Você está amando ela? De Não, maneira você não alguma. está amando ela, cara. Isso aí é uma coisa que você acha que você está amando. Você está sendo hipócrita. Eu sei que é pesado falar isso, mas quem ama não fala mentira. Se você tem um filho, você quer o melhor para o teu filho. Você não vai querer que ele fique iludido, que você não vai querer que ele fique, sabe, sabendo. Você tem uma coisa que você sabe que se você falar para ele, ele vai se quebrar lá na frente. Você não vai falar isso.
entendeu? Então, você vendo que tem muitos pontos complicados nisso, Eric? É uma coisa muito complicada, cara. É por isso que, assim, dá medo, às vezes, de falar alguma coisa que a gente não tem certeza, sabe? É por isso que eu falo disso, porque eu tenho certeza, porque não é o testemunho, não é meu. Não é uma coisa que eu Absolutamente. estou com um texto de hebraico ou com um texto de algum professor, apesar de que, se você vai no hebraico, ele também confirma, também dá o testemunho, no hebraico mais original, ele também confirma. Mas o testemunho, o primeiro testemunho veio de quem? Vem do próprio Criador, do próprio Eterno, onde ele fez. Ele gravou, não estou falando agora da casa que se chama pelo seu nome. Nós estamos com o DNA gravado esse padrão do nome. Né? Nós estamos, aí quando você sai do DNA, você tem o ar, aqui você tem o ar, por exemplo, tudo que se propaga pelo ar é o som que se propaga pelo ar, né? No meio físico chamado ar. Então ali também está gravado o nome. Então como é que eu vou, né, dizer agora para uma pessoa que o nome do Messias pode se chamar Jesus também, que não tem problema, sabendo de tudo isso? Como é que eu vou voltar ao vômito? Como eu falei já no outro vídeo. Eu não posso fazer isso, cara. Eu vou estar mentindo. E quando você mente, você está provando que você não ama. Sabe? É bem isso aí mesmo. Tá me ouvindo bem, Eric? Tá, né? Tô ouvindo. Então, beleza. Então, assim, você não ama a pessoa se você faz isso, cara. E esse mandamento que você falou aí, de João 3, tá falando exatamente disso. Sabe? Não, Exatamente é isso. mais do que isso, sabe, Fernanda? Porque eu penso da seguinte maneira, cara, que se o nome não fosse importante, cara, tá entendendo? Não era pra ser. Ele não ia ver passagem nenhuma falando sobre isso, tá entendendo? E daí, Verdade, quando é que eu sou um tem observador das sombras, só que é o seguinte, o pessoal fala assim, ó. Não, beleza, eu entendi já que Jesus não é o nome. Beleza. Eu entendi que Senhor é Baal. Eu entendi que Deus é um ídolo. Tá, mas Yahushua também não é, e acabou. E Yahushua não tem importância em falar. E Yahushua não é irrelevante. Como que é o nome do Salvador das nossas almas é é, irrelevante, Fernando? Eu acho é ridículo. isso É ridículo, cara. tenebroso, tá entendendo? O Fernando, quando você clama o nome dele, cara, vem fogo, cara, em você. Eu faço assim, Fogo ó. espiritual. Você Eu fica, falo assim, para o ó. fogo. Eu desafio uma pessoa assim que tá casado. Você que tem um cônjuge aí, faz o teste contigo mesmo, Eric. Eu sei que é ruim. Pergunta, É, pergunta pro teu cônjuge, né? Que tá do teu lado aí o nome de uma pessoa que ela teve antes. é, Você já não quer nem saber. Já quero começa por aí. saber. Aí você pergunta, vai lá e pergunta, como é que era? Aí você faz o seguinte, você pede pra pessoa te chamar daquele nome, como se fosse o cônjuge dela. Aí aquilo que você sentir dentro de ti, meu amigo, aquele queimor que vai dar dentro de ti, é isso que o Eterno sente, sabe? Cara, é tão difícil de entender isso, Eric. A pessoa vive, a pessoa tem a condição de viver isso na carne para entender as coisas do entendimento, né? Quer dizer, com a gente não pode, com a gente é ruim, com a gente não pode, porque eu sou, eu não aceito. Mas o Eterno tudo bem, o Eterno não tem problema. Apesar Fernando, de que olha, ele fala, né? a gente tá sendo Cara, mas não, continua, pode falar, eu tô assim não, só. não, é que assim, a gente fica emocionado, né? É que a gente está sendo um tanto quanto prolixo com relação ao texto de Elias, de Ulial, mas eu já tenho um outro texto em mente aqui, de Oséias, Não, nós que vamos chegar lá. Deixa eu. o Vamos chegar. povo havia, no caso, a mulher de Oséias havia traído ele, né? Esqueci o nome de Oséias, é Rotshua. Roshua. Então, assim, ele viveu na carne isso que você está falando agora mesmo. Exatamente. Ele Entendeu? viveu isso, O daí, Eterno, ó, o Eterno você deixou vai o ficar exemplo. com Deixou o exatamente o exemplo exemplo. que você está dando aqui agora. Não estou falando uma coisa que eu estou inventando, porque tem exemplos similares na própria escritura, entendeu? E tudo na escritura é sombra, meu irmão. Só que não, e não, ficam para trás. As pessoas param no meio do caminho. Eu tenho uma passagem que fala assim: antes vocês não tivessem descobrido o caminho da verdade. Porque quando você descobre o caminho da verdade, mas volta atrás, você vira porco. A porca lavada volta espojadouro. Fala isso, O Fernando. cachorro torna o vômito, a mesma coisa. É isso aí. Exatamente. Pedro fala isso, É isso Cássio. aí. É, é exatamente isso daí, cara. É bem. E você veja, essa passagem de Ulial, de Elias,
ela é muito perfeita, cara. Porque você vê, eu tava até, você está comentando aqui, eu estava revendo aqui o texto, que fala que quando o rei Acabe, que é o rei de Al-Shuru, chama Elias de enchedor de saco, de perturbador, para usar o português, para usar o português bem correto, porque você tem que desenhar para o povo às vezes, sabe? Você vê, ele diz assim: eu não tenho perturbado Yalshuru, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Dial e seguiste a Baalim. Quer dizer, eu não tô te perturbando, meu amigo. Ele tá falando assim: não tô falando a verdade para ti, cara. Você tá louco? Pô, olha só, você é um povo que tem o nome dele, que segue, que foi gravado com o nome dele, na lei já foi comandado colocar o nome sobre o povo, foi revelado a Merusha no monte, no Moisés, no monte Sinai, o nome, e vocês estão virando a casaca, vocês estão seguindo aos ídolos dos cananeus. Quer dizer, foi esse aí que criou o céu e a terra? Não foi? Ele está falando isso para o rei Acabe. O rei Acabe está chamando ele de enchedor de saco, sabe? Entendeu? É tão perfeito, cara. É o que acontece exatamente com a gente, que tem essas pessoas que têm ensinado isso, né? Como esse ponto, principalmente. Porque eu vejo de tudo, cara, de tudo que é falado por todo mundo na internet ou fora da internet a respeito dos fins dos tempos, das coisas que estão acontecendo, o nome é o que mais se tem relutância, o que mais se luta contra. Eu tenho, Exatamente. cara, é perfeito, cara, como esse texto ele mostra isso, essa passagem de Ulial, de Elias, dos profetas de Baal, porque é o que mais se luta contra é o tal do nome, cara. Sabe? É como se. Mas é por quê? Porque o nome é a marca do eterno no ser humano. Então tem que se lutar mesmo. O corpo está gravado no corpo, está gravado no DNA, está gravado na fala. Então, como esse mundo, a herança desse mundo não é dele, foi roubada, né? Por Baal, a herança do eterno foi roubada por Baal. Então o Baal ele tem que empurrar a goela abaixo o nome dele. Ele tem que fazer apagar o nome dele do DNA, tem que apagar de tudo e ficar. Cara, olha, eu vou te dizer uma coisa, e foi uma obra bem sucedida, porque como esse povo defende a mentira, cara. Eles sabem, você prova, você mostra, você desenha, você faz tudo. Eles continuam defendendo o maldito do ídolo. Sabendo que é um ídolo, sabendo que é uma manipulação, sabendo que foi coisas, sabe? E logo agora, nos últimos momentos, né, Fernando, que a gente entende que a gente está arrumando para os últimos segundos, né? A gente está a 2 minutos da meia-noite, e né, a É, meia-noite que até o nosso brother lá, o pessoal tá mostrando aí, a gente chama de irmão na fé que a gente nem conhece, a pessoa nunca sequer falou com a pessoa, mas a gente tem um entendimento próximo dessas coisas, né? Que pelo menos acredita que a volta é iminente, né? A gente acredita que a sim, volta é sim. praticamente iminente. Tá muito perto, Então, tá mesmo. É verdade. exatamente. Então, a meia-noite está próxima, muito próxima, muito próxima, muito próxima, e o pessoal ainda continua. Como é que eu posso falar para você, Fernando? Sem o azeite, talvez, Fernando, tá entendendo? Tem a vontade, tem que dar chama, mas daí chama pelo ídolo, chama pelo errado, tá entendendo? Não tem É. o azeite, sabe? Então, assim, é triste, né, Fernando? E olha, eu vou te dizer, Eric, não estão precisando nem comprar, porque está sendo dado de graça. Depois vão ter que sair louco atrás para comprar e não vão nem achar. E aí? E aí que É, fica o problema, né, cara? Você vê, tá sendo dado esse azeite, ninguém tá cobrando nada, cara. E eles, assim, não estão querendo dado de grátis. Quando não tiver mais, vão querer ir para comprar e vai ser uma luta, porque daí vai ser tudo restrito, informação, né? Vai ser sim. tudo restrito. Então, eu digo, quem gosta desses materiais que tem, né, baixa tudo, guarda no PC, porque isso tudo vai, de um tempo para frente aí, sabe? Vai só piorar. A gente tá vendo aí como eles estão divergindo tudo para poder controlar tudo, né? Sim. Sabe? Essa passagem de Elias ela é perfeita, cara. Você vê, seguisse os Baalim, quer dizer, Baal direto, cara, a transliteração direto da língua antiga lá, esse idioma antigo lá, é Senhor, cara. Então você vê, aí você abre a tua Bíblia, tá escrito Senhor na Bíblia inteira, cara. Olha que coisa espetacular, cara. Que profecia que se cumpriu, né? Você veja, né? É triste e ao mesmo tempo é espetacular, porque, cara, tudo que foi falado está acontecendo. Tudo, você vê tudo aquela sombra lá atrás, está tudo acontecendo, sabe? Você vê, ele ainda fala aqui, né? Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Yalchuru no Monte Carmelo, Carmiú, como também os 450 profetas de Baal. Aí, você veja, era um contra, você 400, 450 mais 400, 950. Então são 950 profetas, é o que eu entendi aqui do texto, né? 950 profetas contra um.
Um. Um que fala o nome verdadeiro e outros quase 1000 falando um nome falso. Então Sim. você vê, cara, é aí que come na mesa de Jezabel. Quer dizer, essa Jezabel é o dragão de Apocalipse 12, simbolizado pelo dragão de Apocalipse 12, né? Então você vê, o rei e rainha efeminado, né? Jezabel é um homem vestido É. de mulher, um travesti. Então você vê, o rei que efemina o ser humano, cara, a tal da Jezabel. A Será, você vê, as pessoas falam, não, eu não participo. Como é que você não participa? Você monta a árvore de Natal na tua casa no final do ano, você está montando a árvore de Aserá. É a árvore de Aserá, tá ali o nome dela ali, ó. 400 profetas de Baal. E 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Aserá, né? Tanto faz. É uma rainha. Então, Jezabel, o que Jezabel era? Jezabel seguia o Baal e essa mulher aí, ó, que é a mesma Semíramis da Babilônia e o mesmo Nimrod, ou o mesmo Marduk, ou o mesmo Tamuz da Babilônia. Entendeu? É a mesma Vai tudo coisa. em loop, né, Fernando? Vai tudo em loop. É, É, aquela história, Fernando. É a sombra. Tudo acontece em loop, repetidamente, pra gente não cair nos erros do pessoal do mas, passado, cara, Fernando. adianta. Olha o Vaticano. O Vaticano é o berço do cristianismo. Tá lá a É. Será, tá lá Baal, tá lá tudo igual. Tá lá o Baal hoje se chama Senhor, né? E o Baal hoje se chama Jesus Cristo. Você vê, a Será hoje se chama a Maria Aparecida, a Madonna na Itália, né? Que chama de Madonna na Itália, sabe? Então, você vê que não mudou nada. O povo mesmo com toda esse teatro, cara, essa peça teatral perfeita, muito bem representada lá atrás, e vendo tudo isso ali, continua fazendo a mesma coisa, sabe? E a gente fala isso, a gente é enchedor de saco, perturbador, como ele chamou ali, sabe? Então, cara, Eric, nós não estamos falando mentira para essa gente, cara. Eles têm que parar e olhar e ver que nós não estamos falando mentira, não estamos querendo incutir nada na cabeça de ninguém. Vai ver por si mesmo, analisa a história, analisa o que está acontecendo, analisa a manipulação, faz um rastreamento. Você vai ver que não foi só chamado de Jesus, por exemplo. Teve um monte de nome antes desse, diferente. Como é que o Criador, o Eterno, ele é bandido para mudar de nome? Ele fala, eu sou o mesmo ontem, hoje, sempre. Nunca mudou. Tanto que ele gravou em tudo a mesma coisa, sabe? Essa passagem aqui, cara, de Ulial é perfeita, ó. Você vê, quando chega na hora do sacrifício, né? Ele manda invocar o nome do ídolo, né? Então invocai o nome do vosso Deus, né? Do vosso falso criador, né? Que o termo original é falso criador, né? É um falso criador, não criou porcaria nenhuma. Nada. Eu invocarei o nome Al, quer dizer. E há de ser que, aí está no versículo 24, né? E há de ser que o falso criador que responder, não, o Deus, né, o Supremo, vamos dizer assim, falso criador lá em cima, aqui seria Supremo, ó, e que o Supremo que responder por meio de fogo, esse será o Supremo verdadeiro, será o Deus, né, vamos dizer assim, como está aqui no texto. E todo o povo respondeu dizendo, é boa essa palavra, e realmente é boa, é um bom desafio, perfeito, né? E aí, continua aqui dizendo, aí, escolher para vós os bezerros, preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Criador, do vosso Supremo, né? Não lhe ponhais fogo. Quer dizer, você vê, o que o fogo aqui representa, cara? Ele falou assim, ó, nós vamos montar 2 altares. Nesses 2 altares haverão 2 sacrifícios, por exemplo, porque esse Jesus, o cristianismo, também fala que sacrificou, que morreu na cruz, né? Sim. Então haverão 2 sacrifícios. Assim tem o sacrifício do falso criador chamado Jesus Cristo e o verdadeiro chamado Yahusha, Mehushihai, né? Então, aquele em que realmente o fogo descer, daí eu volto naquele cartaz que eu fiz dos 4 elementos, tá? Dos 4 elementos lá, você vê que foi jogado água e foi jogado Ô, Fernando. fogo. Você E me ele assusta mandou, assim, cara. ele mandou ainda lambuzar de água, quer dizer, molha bem, molha 3, não sei quantas vezes ele mandou, que tem que ver aqui no texto, mas Três foi mais vezes, de uma três vez, vezes. 3 vezes. Três vezes. O 3 também é simbólico, né? Também faz a questão a um número simbólico direcionado ao eterno. Então Sim, mas você aí se vê, você fala uma coisa dessa, você é numerólogo, daí o pessoal já tem meio é, que desce o pau. Então, então, o pessoal não merece comer a comida sólida ainda. Então, vamos passar o leitinho pro pessoal aqui, não, o leite espiritual aqui. aqui é feijoada, Não, cara, aqui não tem isso. Aqui é feijoada. vai, não tá bom, Fernando. Aqui é feijoada, aqui é Não dessa daí, então. costela de chão, entendeu? Aqui não tem esse negócio, cara. É coisa para comer e Não passar dessa mal de daí. noite mesmo. Não Tá? dessa Então, daí. assim,
você vê, ele molhou, quer dizer, você tem aquele cartaz que eu montei sobre os 4 elementos, que quando junta tudo forma o quinto, que é o Messias, né? Que aí no Sim. caso pode chamar-se de amor, né? Que eu tendo um dia, se for a vontade eterna, eu vou fazer um vídeo falando sobre a gravidade e o amor. Mas deixa pra frente dele. Não, mas até falando de quinto elemento, né, Fernando? É só uma aspa aqui, que sabe que fizeram o quinto elemento e colocaram uma mulher lá, Uma né? Mas a mulher, gente já sabe, exatamente. Ela colocaram é a uma Jezabel, propaganda aí, né? uma sombra de Jezabel, Perfeito. exatamente. Que é triste porque tem guerra no mundo, que o mundo não tem amor, trazendo tudo apontando para a unidade desse mundo aqui, É, né, cara? Mas tudo bem, fazer o quê? hipocrisia. E botaram ela lá, e ela surgiu o quê? De um extraterrestre, né? No filme ela vem Exatamente. de um DNA extraterrestre, aí ela se forma lá e é uma mulher, e ela é o quinto elemento. Quer dizer, eles mesmos, você vê. Aí eu digo pra ti, Eric, o que eu tô mostrando no cartaz aqui, eu que descobri, não, eles já sabem de tudo. Eles já A gente, sabem. a gente, por exemplo, o povo, o próprio, por isso que o Eterno fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Porque o próprio povo dele é o último a saber, é que nem marido traído. É o último a saber das coisas, porque aqueles que são do negativo, do lado esquerdo, do Satanás, eles sabem tudo antes da gente, cara. Fernando, Sabe? ó, eu vejo isso, eu gosto muito de ouvir metal, música heavy metal, e, cara, é interessante as letras dos caras. Os caras sabem muito mais, Fernando, que os Filhos da Luz. Os Filhos da Luz, me desculpa, Fernando, mas uma grande parte dos Sabia Filhos da nada. Luz, eu chuto pelo menos 90, 95% dos Filhos da Luz, dos que se dizem ser servos do Criador, tá entendendo? São todos ignorantes espiritualmente. Todos Totalmente. ignorantes espiritualmente. Corretíssimo. Os filhos das trevas, cara, quando eu tiver a oportunidade de mostrar pra você algumas letras, algumas músicas, cara, rock, é heavy metal. Metalzão, sei que muito o pessoal vocês nem conhece. Tá? Tem uns satânicos que vai direto ao satanismo em si, mas tem uns falando de uma como é que eu posso falar pra você? Da outra dimensão, se eu posso falar assim, né? Não é, o pessoal não entende, se fala céu, céu. Ah, que céu, rapaz. É da outra dimensão, falando da alma, falando do espírito, falando, né? Puxa vida, que você fica, meu, cara, como é que esses caras sabem dessas coisas, cara? Os filhos da É, luz não sabem, tá entendendo? são os Então, últimos a saber, uma cara. vez por todas, os filhos da luz eles estão analfabetos espirituais, completamente cegos espirituais, tá entendendo? Exatamente. Então, você pode ver, essa questão do cartaz aí, já mostra que, na verdade, a gente só está enxergando o que já está ali e teve, inclusive, infelizmente, os filhos das trevas enxergam antes da gente. E eles Exatamente. continuam nas trevas e eles ficam brincando, jogando essas subliminares para a gente. Porque, como tem, por exemplo, o filme Interestelar, né, como tem esse Perfeito. filme. Eu vou comentar, se um dia, quem sabe, eu faço um vídeo comentando sobre o filme Interestelar, sobre esse o Matrix, Fernando. elemento, assim, então, você vê, eles colocam tudo isso nos filmes. Ó, tem tanto filme falando que a besta é João Paulo II, e as pessoas que não veem. Tá cheio de filme, não é um, dois, três, é um monte de filme. Entendeu? Eu botei os mais contundentes, assim, mas tem um monte, sabe? Então, eles sabem, eles já têm esse plano todo. Para eles já tá tudo certo, só que eles ficam no lado esquerdo, eles não vão pro lado direito. Eles preferem o lado esquerdo, eles acreditam naquela conversa fiada de que foi mal compreendido lá, o caído foi mal compreendido e tal, eles vão nessa. Entendeu? Então, a gente é o último a saber, cara. E você vê que nessa questão de Ulial aqui, ele mandou, ó, vocês vão molhar o sacrifício, vocês vão molhar, e se o fogo descer e lamber tudo, aí sim, aí tá a palavra de um contra do outro. Vamos ver qual que tá certo. Entendeu? Então você vê, ali se cumpre no que está no cartaz que a gente mostra ali em Pentecostes, né? Na emenda do nome do Eterno com a salvação ali, que é a água e o fogo. Né? O fogo. E o fogo, vamos transferir esse fogo hoje para a questão do entendimento do Espírito. O que é o fogo? Então, o fogo é o próprio entendimento. É essa coisa que o Eterno está mandando hoje para a gente que desce dele, que entra na gente, queima a gente, por isso assim que a gente entende as coisas, a gente olha assim, começa a entender tudo o propósito do que ele fez, né? Como Enoque profetizou no seu livro, que o cetro da criação seria dado e as pessoas iriam olhar a criação como se fosse um livro ensinando tudo, né? Que você precisa saber das coisas do eterno. É o que está acontecendo agora, cara. A gente vê um monte de entendimento surgindo a respeito de tudo que está à nossa volta e as coisas que estão à volta, elas confirmam, elas dão testemunho e vão confirmando aquilo que a gente acha. E a gente vai vendo que está certo. Não porque alguém falou, ou porque alguém acha, ou porque não sei o quê.
mas porque você tem a confirmação na criação, você tem o testemunho da criação. E quem fez a criação fui eu, foi tu, Eric, né? Então aí que tá o problema, cara. Sabe? Aí que tá o problema. As pessoas têm que pegar e ver que lá atrás está tudo confirmado, sabe? Está tudo confirmado. E você vê o povo aqui, ó. E tomaram o bezerro, versículo 26, né? Eu estou pulando aqui para as partes mais. Não, o que for mais contundente, o que for mais marretado no. A Baal. O povo lá começou, né? Para invocar o nome de Baal, quer dizer, invocar o nome do Senhor, ó. Desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Senhor, ah, Baal, né? Responde-nos. Ah, Jesus, responde-nos. Você vê? Porém, nem havia voz, nem responder, saltavam sobre o altar que tinham feito. Quer dizer, aí começou aquele negócio que você falou, né? O que a gente vê exatamente hoje, exatamente com o tal do Baal, a gente vê exatamente acontecendo dentro hoje desse falso templo de pedra que dizem que é a casa do Eterno, né? Nunca É o foi. povo rodopiando, o carro, o povo vivendo de mistério, aquelas coisas de ficar rolando no chão e ficar pulando. Cara, como é que pode uma coisa tão perfeita, cara, sabe? Um evento Tá tão vendo, Fernando? perfeito. E Não, na hora que a gente. Você falou, cara, vamos fazer o Hangout. Cara, eu não tinha comentado com você isso aí. Veja que você tá, né, falando por conta própria todas essas coisas aí. Isso aqui não tem absolutamente nada combinado, não tem absolutamente nada combinado. não, a gente deixa rolar, né? A gente não E, faz nada. e você não sabia que eu ia ler isso aqui, né? Você não sabia, eu peguei aqui agora e comecei a ler aqui agora. Era isso que praticamente era isso que você queria ouvir para começar a destrinchar o negócio para a turma aqui. E como você está comentando aí, Fernando, eu não quero te atrapalhar tanto, mas você vê assim que você vê que eu achei um absurdo, porque veio muito a calhar esse texto, né? A gente vai ler outros textos também, acho que a gente tem até mais uma hora, pelo menos Eu uma hora e até, meia, 2 horas. eu até queria comentar aquilo que você mesmo falou na última conversa, que foi a questão da, daquele gráfico, né? Das duas testemunhas, os 2.000 anos e 2.000 anos, que são duas testemunhas. Sim, Você sim, veja sim. que Elias ele foi arrebatado na segunda testemunha, no segundo período de No testemunha, né? segundo período do testemunho, que foi É, no segundo período de 2.000 anos, né? O primeiro isso. período de 2.000 anos foi Enoque, e o segundo período de 2.000 anos foi Elias, e no último período, que é o período nosso, daí a gente espera que seja a gente, Fernando. O que seria, Fernando, que você fala? Desculpa. É aí que tá. Você vê que Elias, e dá até para comentar um pouco de Enoque também, que ele também é uma das duas, mas Elias, você veja que a gente está comentando aqui a respeito de ser tudo uma representação, né? Tudo que aconteceu lá atrás. Então, isso que aconteceu aqui, nessa passagem de Elias, aqui, por exemplo, ela teria que se repetir hoje. E a gente está mostrando que está se repetindo hoje de forma impressionante, com a questão do nome, com a questão do que o povo está fazendo dentro de igreja, com questão de tudo, né? Então, o que que... Caramba, cara, não tinha sacado essa ainda, cara. É verdade, Mas cara. é verdade, cara. Tudo Então, tinha. eu vou te dizer mais, Oh, cara. O Lial, ele é uma das duas testemunhas. Então, como tem aquele detalhe do primeiro e segundo, que tá dito no livro de Hebreus, se não me engano, no capítulo 9, sim. capítulo 10, desculpe, versículo 9, né? Então disse: Eis que venho para fazer, ó, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Quer dizer, Exato. tem o primeiro e o segundo, né? Aquele lance do primeiro e segundo que a gente gosta de falar muito aí Sim, sim. a respeito disso. Então, a questão de Elias, ele vai fazer exatamente o que ele já fez lá atrás, só que aquela primeira lá foi só uma sombra, né? Ele fez ali só uma Um sombra. Então ensaio, Fernando. ele foi um ensaio. Isso, perfeito. Ótimo. É isso aí. Foi um ensaio. Ele vai fazer exatamente o que ele fez lá atrás. Ele vai vir para enfrentar a Jezabel, enfrentar a Será, né, na forma de Jezabel, como ser o dragão, no caso, né, o dragão, e vai enfrentar os 950 profetas, que né, 400 da Será e 450 de Baal, né? Então ele vai estar em desvantagem fenomenal, né? Ele vai chegar aqui com uma desvantagem tremenda, porque o mundo está todo seguindo o ídolo, sabe? Então ele vai ter que ter mesmo esses poderes aí para se proteger, que o Eterno vai dar para ele de fazer desse fogo e tal, né? Como a gente já sabe. E é só uma repetição, Eric. Ele vai fazer de Só. novo, só que agora geralmente tem o primeiro e o segundo, que é o caso, por exemplo, de Esaú e Alcaf, Jacó, né? Primeiro e segundo, né? Raquel e Lia, primeiro e segundo, Agares, segundo, né? Ismael e Isaac, primeiro e segundo.
E assim vai, né? Aí nós temos o Yahushua lá atrás, no deserto, temos o Yahushua agora, né? E que é o Josué, no caso, né? Josué.